Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala com vocês é o Patrick e na nossa série sobre artistas incríveis do presente e do passado, no episódio de hoje vamos falar sobre um artista que é singular na história, Michelangelo Buonarroti. Quando estudamos história da arte, vemos que ela se fundamenta em 4 pilares: escultura, pintura, arquitetura e poesia. E adivinha só, nosso mestre Michelangelo atuou em todos os pilares. Sim, ele foi poeta, pintor, arquiteto e escultor, sendo a escultura seu ofício favorito. Mike, vou chamá-lo assim às vezes, se você me permite, foi um dos grandes gênios da história da humanidade e da arte ocidental. Um homem que marcou o Renascimento italiano e redefiniu os limites da arte. Nesse episódio você vai conhecer a vida e as principais obras de Michelangelo, da sua juventude até a sua influência que está eternizada entre nós. Nascimento. Michelangelo nasceu em 6 de março de 1475 em uma pequena vila chamada Caprese, na Toscana, Itália. Porém, foi em Florença, a capital cultural do Renascimento, que ele realmente começou sua jornada como artista. Aos 13 anos, ele se tornou aprendiz no ateliê do pintor Domenico Ghirlandaio, um famoso pintor de Florença. Lá, Michelangelo mostrou seu grande talento, chamando a atenção de Lorenzo de Medici, o governante de Florença, que viu no garoto destreza para a arte e o levou para sua academia humanista, onde ele estudou com outros jovens artistas e foi exposto às ideias do Renascimento. Carreira, primeiras obras e a fama em Roma. Michelangelo começou sua carreira como escultor, mas também se destacou como pintor e arquiteto, por que não dizer com poemas. Algumas de suas primeiras obras conhecidas foram os relevos da Batalha dos Centauros e a Madonna dos Degraus. Ele também criou uma estátua de madeira de Cristo que ele doou a um convento em Florença. Porém, foi em Roma que nosso querido Mike esculpiu 2 de suas primeiras grandes obras. O Baco, uma escultura provocante fazendo grande uso do contraposto, e a famosa Pietà, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Cristo, com detalhes delicados e realismo impressionante. A Pietà conquistou o público e estabeleceu Michelangelo como um dos principais artistas da época. E não se preocupe, aquete-se na cadeira, pois eu já vou falar das obras que eu sei que você quer ver aqui. Obras mais famosas: Pietà, David, Moisés, Capela Sistina, A Criação de Adão e o Juízo Final. Davi, ou David, o homem segundo o coração de Deus. Não vou me reter aos acontecimentos políticos que ocorriam na época e as idas e vindas de Mike na Itália. Devo dizer, porém, que entre 1501 e 1504, Michelangelo voltaria a Florença, onde criaria uma de suas obras mais icônicas, David. Davi, para quem não conhece, é um personagem que vem da Bíblia, o famoso jovem israelita que matou o gigante Golias. Enquanto o exército se tremia de medo diante de seu inimigo, Davi, entretanto, retratado como um jovem adulto na obra de Michelangelo, em nome do Deus de Israel, mata o gigante com sua funda, acertando uma pedra com sua funda na testa do gigante e o derrubando. Depois, lhe dando o golpe fatal com a própria espada de Golias. Fala-se que o olhar para a esquerda de Davi, retratado na escultura, é como o jovem ter encarado o gigante que estava diante de si, com um olhar firme e sereno. Essa escultura de 5 metros de altura, não menos imponente do que o próprio Golias, é uma das mais perfeitas obras de arte da história. Sabe-se que as mãos e a cabeça de Davi são maiores que o normal, pois Mike o teria feito para compensar a visão que seus espectadores teriam ao olharem de baixo a estátua, fazendo assim ela ter o tamanho correto ao olhar. Se isso ou outra coisa, o design impregnado de mãos grandes e fortes como quem trabalha no campo deu força e peso heróico ao personagem. Davi tornou-se um símbolo da força e liberdade de Florença e uma obra-prima que consolidou Michelangelo como o maior escultor de sua época. Capela Sistina.
Em 1508, Michelangelo foi convidado pelo Papa Júlio II para pintar o teto da Capela Sistina, um trabalho que durou 4 anos para ser produzido, mas décadas para ser absorvido. Nosso amigo Mike, no início, nem queria pintar porque ele não se via o melhor pintor para tal função. Porém, o Papa exigiu que fosse ele. O tema da Capela Sistina tem como base o livro de Gênesis, retratando e ilustrando a criação do mundo, do homem e o dilúvio. E anos depois ele seria convidado novamente para pintar outro tema, o juízo final. Mais de 300 figuras compõem a pintura na Capela Sistina, com cores vibrantes, profundidade em perspectiva, claro e escuro, que já vinha ali do período do gótico, trazendo essa inovação nas artes. A criação de Adão, que está nessa pintura, é talvez a cena mais famosa, conhecida e vinculada do White. Cena essa em que Deus dá vida ao homem com um toque. Quem nunca vai lembrar da cena do ET? Hoje em dia, os artistas têm muitos clientes. Porém, na época, era muito comum a igreja estar entre seus principais clientes, o que nos traz muitas obras dedicadas ao tema. O afresco no teto, somado com a arquitetura, tem a intenção de contar histórias bíblicas e trazer contemplação aos céus, a todo aquele que adentra a capela. Pense que o acesso à Bíblia era difícil e muitas vezes a escultura e pintura serviam à igreja para trazer ao imaginário dos fiéis as cenas narradas na Bíblia. Moisés. A obra Moisés, criada entre 1513 e 1515, criada depois de David e simultaneamente com a Capela Sistina, na linha do tempo, é uma das esculturas mais poderosas de Michelangelo, carregando toda a sua experiência feita em mármore branco e com aproximadamente 2,35 metros de altura. Ela foi encomendada como parte do projeto para o túmulo do Papa Júlio II. A figura de Moisés teria um papel central no túmulo, representando força e liderança espiritual, qualidades associadas tanto ao próprio Moisés quanto ao Papa. A escultura retrata Moisés sentado em uma postura poderosa e intensa, com o corpo levemente rotacionado, o que confere uma sensação de movimento e tensão. Moisés segura em uma das mãos as tábuas da lei, tensionando o mindinho, dando ainda mais força e beleza para a escultura. Gesto esse que mostra a sensibilidade e genialidade desse artista. A forma como ele deixa uma pose simples, com complexidade de formas, tensões e coisas que atraem o olhar. Já as tábuas dos 10 mandamentos são a lei dada por Deus ao homem no Monte Sinai. Moisés exibe uma expressão intensa e penetrante, com um ar fixo para a esquerda, como se estivesse contemplando algo ou com uma mistura de autoridade e indignação. Esse olhar carregado de emoção é interpretado como um momento de ira sagrada, supostamente o momento em que Moisés desce do monte e veria o povo adorando o bezerro de ouro, lhe causando ira e indignação ao jogar as tábuas no chão e quebrá-las. A escultura é também famosa pelos 2 pequenos chifres na cabeça de Moisés, um detalhe que tem gerado várias interpretações. Esses chifres são resultado de uma tradução equivocada da Bíblia em latim, a Vulgata, onde o termo hebraico karan, que significa raios de luz ou aura, foi traduzido como chifres. Embora isso fosse parecer um erro, esses chifres acabaram se tornando um símbolo de Moisés na iconografia cristã medieval e renascentista. É falado que ao terminar a escultura, Bonatori teria batido no joelho da estátua e dito: "Por que não falas?" Tamanha era a perfeição da escultura e o ego do artista. A obra Túmulos dos Medici, também conhecida como Capela dos Medici ou Sagrestia Nova, foi criada por Michelangelo em 1520 e 1534, na Basílica de São Lourenço, em Florença. Encomendada pela família Medici, a capela foi planejada como local de descanso final para membros ilustres da família, incluindo Lorenzo e Giuliano de Medici. Michelangelo criou uma composição que combina a arquitetura e escultura para explorar temas como a passagem do tempo e a transitoriedade da vida. A obra é composta por 2 figuras centrais, Lorenzo, representando a contemplação, e Giuliano, representando a ação, cada um acompanhado por 2 alegorias simbólicas, aurora e crepúsculo no túmulo de Lorenzo, e dia e noite
no túmulo de Giuliano. As alegorias representam um ciclo do dia, simbolizando a passagem do tempo e a mortalidade humana. Esta obra é considerada uma das mais complexas e profundas de Michelangelo, destacando suas habilidades de transmitir emoções intensas e temas filosóficos por meio de uma escultura detalhada e expressiva. Arquitetura. A Cúpula de São Pedro. Além da escultura e pintura, Michelangelo também deixou sua marca na arquitetura. Em 1546, ele assumiu a responsabilidade de finalizar a Basílica de São Pedro em Roma, incluindo o projeto da sua grandiosa cúpula. A cúpula da Basílica de São Pedro é uma das mais icônicas construções do Renascimento e um testemunho do talento visionário de Michelangelo. Falecimento. Michelangelo morreu em 18 de fevereiro de 1564, em Roma, aos 88 anos. Ele foi enterrado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, um tributo à sua enorme contribuição para a arte e a cultura ocidental. Nos últimos anos de sua vida, Michelangelo escreveu poesia e criou a Pietà de Florença, que seria a escultura para o seu próprio túmulo. Porém, não gostando do resultado, ele a quebrou e começou a Pietà de Rondinelli, que seria sua última estátua devido à sua saúde que já definhava. Curiosidades. Um músculo que falta nas costas de Davi não foi erro de Michelangelo, mas sim um erro da pedra de mármore que não colaborou com a genialidade do artista. Nosso amigo Mike era contemporâneo de Da Vinci, Donatello e Rafael Sanzio. Frases de Michelangelo. Como faço uma escultura? Lhe perguntaram. Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. Observei o anjo gravado no mármore até que eu o libertasse. O Mike teve influência do pensamento do neoplatonismo em suas obras, onde o mundo físico é uma representação do mundo das ideias, sendo o mundo das ideias a perfeição. No seu testamento, Mike deixou escrito: sua alma era para Deus, seu corpo para a terra e seus bens para seus parentes próximos. Considerações finais. Eu imagino quanto Michelangelo bebeu de fontes clássicas da arte, sendo estas, até hoje, consideradas um dos auges da beleza da escultura e arquitetura no meu ponto de vista e entendimento. A herança grega e romana estava ao alcance dos olhos de Mike. Para onde ele quer que olhasse, ele poderia encontrar beleza. Quero destacar dois pensamentos que guiavam a escultura clássica e acredito que porventura também guiaram Michelangelo, que são o equilíbrio das formas e a ideia que a escultura devesse ser observada de todos os ângulos. Sendo assim, ela precisava ter um fluxo e um interesse no maior número de ângulos possíveis, diferente das estátuas egípcias que eram frontais, forçando o observador a girar em torno da escultura muitas vezes. Pensem como ele teve contato com o contraposto, a busca pelo ideal de beleza e o equilíbrio das formas em suas peças. Já é dito que se um artista segue boas referências, terá uma boa arte. Assim como se seguir más referências, arte pobre em forma, anatomia, etc., a sua arte também será assim. Michelangelo não foi apenas um artista, mas um verdadeiro gênio, que nos deu um novo jeito de ver a arte. Suas obras influenciaram gerações e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. E que a arte de esculpir seja para nós como foi para ele. Em suas palavras, abre aspas, em cada bloco de mármore, vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e efeito. E aí, gostou de conhecer a história de Michelangelo? Sabia da grande profundidade que ele tinha como artista, dominando pintura, escultura, poesia e arquitetura? Deixe nos comentários como foi para você conhecer as obras de Michelangelo e que outros artistas clássicos te inspiram. Se o conteúdo foi bom para você, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Para mais vídeos sobre artistas da história, ative o sininho e até a próxima.